Pronto. Vamos começar, então? Podemos? Vamos. Então, vamos lá. Então, serenando os nossos corações e com a mesma alegria e confiança de sempre em Deus, nosso Pai de amor e bondade, causa primeira e primária de todas as coisas, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, que está incessantemente ao nosso lado. Nós te pedimos de todo o nosso coração e aos amados benfeitores espirituais que estão sempre conosco, que nos inspiram, nos fortalecem, nos preparam para a divulgação desta abençoada doutrina espírita, trazida para nós através das mãos de Kardec, que nós possamos ter uma belíssima noite de estudo, com muito ensinamento, e que mais do que isso, nós possamos utilizá-los na nossa vida diária, transformando as nossas ações, pensamentos, palavras, para que possamos conquistar cada vez mais a nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus, bom estudo para todos nós. Que assim seja. Bom estudo. Quem vai ler? Quem nunca leu aí, que vai ler um pouquinho hoje? Meu Deus, não estou vendo nada. Vamos fazer assim, quem ficar em silêncio, não falar nada, vai ler. Vamos lá. É isso. Eu como falo mais que homem da cobra... Posso ler? Dois. Pode ler, claro. O desvio. Vamos lá, então. O desvio. Ocorre que as revoluções não costumam acontecer sem ferir interesses. Desde 1863, os espíritos superiores já haviam avisado Allan Kardec dos obstáculos que seriam enfrentados pela causa espírita, conforme mensagem do espírito Erasto. A luta vos espera. Não serão martirizados corporalmente, como nos primeiros tempos da igreja. Nem se levantarão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas montadas armadilhas emboscadas ainda mais perigosas quando nelas forem utilizadas e serão atingidos em pleno peito pelas flechas envenenadas da calúnia. Nada faltará às suas dores. Suscitarão deserções em suas fileiras e pretensos espíritos, perdidos pelo orgulho e pela vaidade. Somos nós que estamos no caminho reto, a fim de que vossos adversários vejam se dizem unidos. Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de correntes. Arrastarão seus a fazê-los entrar no mau caminho. Alguns serão intimidados, outros serão dominados. Todas as fraquezas serão exploradas. Depois, não esqueçam que... Alô? Clarice? Acho que o dela está falhando. É, melhor... Caiu. Ela caiu, voltou. Está voltando aí, a Clarice. Gente, eu fiquei sem sinal. Eu acho melhor continuar lendo, que minha internet ela fica fazendo isso. Alguém se incomoda? Eu continuo, Clá. Por favor, obrigada. Vocês querem que eu comece de novo esse trecho? É melhor, né? Que ele é um trecho bem importante. Picotou muito. Eu, salvo engano, eu acho que essa mensagem chama Guerra Surda. Ela está na revista Espírita de 63. Para quem depois quiser procurar a mensagem inteira, chama Guerra Surda, o título, né? Então, a luta vos espera. Não serão martirizados corporalmente, como nos primeiros tempos da Igreja,
Nem se levantarão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas os torturarão moralmente. Serão montadas armadilhas, emboscadas, ainda mais perigosas quando nelas forem utilizadas mãos amigas. Agirão na sombra, receberão golpes sem saber de onde estão vindo e serão atingidos em pleno peito pelas flechas envenenadas da calúnia. Nada faltará às suas dores, suscitarão deserções em suas fileiras, e pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, vão se apresentar como independentes, exclamando: somos nós que estamos no caminho reto, a fim de que vossos adversários natos possam dizer: vejam como se dizem unidos. Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de grupos dissidentes. Arrastarão seus médios para fazê-los entrar no mau caminho, ou desviá-los de frequentarem os grupos sérios. Alguns serão intimidados, outros serão dominados, todas as fraquezas serão exploradas. Depois, não esqueçam que alguns enxergaram no espiritismo um papel a desempenhar, e um papel principal, que sentem hoje mais de uma desilusão em suas ambições. Vão prometer de um lado o que não podem encontrar de outro. Depois, enfim, com dinheiro tão poderoso em seu século atrasado, não poderá encontrar comparsas para representar comédias indignas, com o objetivo de lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. E, de fato, ocorreu uma fraude, que não foi súbita, mas progressivamente estabelecida por décadas, desde a morte de Allan Kardec. Não foram inimigos externos que a conduziram, mas, infelizmente, mãos amigas. Nessa história vão surgir personagens com atuação bem clara e definida nessa trama ocorrida tanto na França quanto no Brasil. De um lado, os Judas que praticaram a desorientação da causa espírita, do outro, os pioneiros fiéis. Entre os Judas, na França, estavam participantes do movimento espírita como o advogado Jean-Baptiste Roustang, seu fiel discípulo escudeiro Jean Guérin e administradores da sociedade anônima como Lemarie. Havia muitos anos, eu já lia a vasta bibliografia sobre os equívocos de Roustang, a figura que, ainda nos tempos de Allan Kardec, serviu aos propósitos dos inimigos invisíveis. Por meio de um processo obsessivo, aproveitaram-se de seu temperamento orgulhoso para atiçar sua vaidade e fazê-lo crer cegamente que ele seria o novo Messias, um enviado, o escolhido pela espiritualidade para fazer o espiritismo entrar numa suposta fase teológica, tornando-se uma religião formal com seus templos, sacerdotes, dogmas e hierarquias. As mensagens prescritas pelos inimigos invisíveis a Roustang foram ditadas a somente uma médium, contrariando assim o processo fundamental do espiritismo, que é o controle universal do ensino dos espíritos, e em que os espíritos superiores dão um mesmo ensinamento por diversos médiuns, em diversos lugares diferentes, quando consideram o momento adequado para fazê-lo. Essas psicografias compuseram a obra Os Quatro Evangelhos, publicadas por ele, e que propõe uma moral completamente oposta à do Espiritismo, usurpando indevidamente seu nome. Um texto longo em demasia, chegando a ser prolixo e repetitivo, o que torna a leitura cansativa, tentando convencer o leitor pelo cansaço e trazendo espalhados em suas páginas os antigos e superados dogmas das religiões ancestrais. Lá se encontrarão as ideias de castigo de um Deus implacável e vingativo, a submissão passiva das almas, a mistura indevida de sofrimento físico e sofrimento moral, como se fossem penalidades impostas por uma divindade cruel e sádica, a queda dos espíritos de uma condição melhor para pior pela culpa, a carne humana como sendo portadora da ignorância e da concupiscência,
Jesus, não tendo sido nem Deus nem homem, vivendo uma vida de simulação, por não ter corpo material, um ser que nunca poderia encarnar e, para estar entre nós, teria executado uma vida falsa, sem dor, sem fome, sem vida, num corpo etéreo. A falsa teoria, ditada pelos inimigos invisíveis a Rustang, mistura aos termos calcados da obra de Allan Kardec, aqueles dogmas conservadores sobre a degradação da alma, próprios dessas antigas doutrinas, com a intenção implícita de anular o espiritismo como alavanca das ideias progressistas. Ou seja, um pensamento filiado à tradição religiosa dogmática da Igreja, um pensamento retrógrado e heterônomo. Figueiredo, 2019, página 73. Rustang, comandando um pequeno grupo espírita em Bordeaux, começou a se afastar de Kardec. Inicialmente chamava-o de mestre, mas aos poucos foi se deixando levar pelo orgulho, confiante nos espíritos que se comunicavam com ele por meio de alguns médiuns, afirmando que ele seria o grande Messias, escolhido pela espiritualidade para dar ao mundo a moral espírita. Ele e não Kardec, que, segundo a avaliação de Rustang, não soube ser humilde e aceitar essa sucessão. Depois da morte de Kardec, em 1869, veio o pior. Sua esposa, Amélie, então com 73 anos, transferiu a responsabilidade pela continuidade das obras para os administradores designados, como explica Simone Privato. Passados os primeiros meses, nos quais teve que tomar providências urgentes, Amélie Boudet chegou à conclusão de que ela, sozinha, não poderia encarregar-se deste trabalho. Tomou a decisão de delegá-lo a uma instituição. Além disso, apesar de que, juridicamente, era a única herdeira de Allan Kardec, considerava que as obras espíritas escritas por ele não eram uma propriedade particular, mas sim do espiritismo. Na verdade, Amélie estava apenas cumprindo os planos de seu marido, que na Constituição Transitória do Espiritismo desejava que suas obras pertencessem ao espiritismo. Toda a estrutura da Constituição Transitória do Espiritismo, proposta por Kardec na Revista Espírita, propunha, se necessário, uma sociedade comercial anônima, com rigorosa contabilidade, sem benefício pessoal dos membros, com determinação expressa dos fundos para o espiritismo. Os fundadores da Livraria Espírita deveriam renunciar a toda especulação financeira pessoal. Mas os administradores não seguiram essas recomendações fundamentais. Com a constituição da sociedade anônima, liberaram-na completamente. E aqui tem uma notinha, conforme a expressão utilizada na Revista Espírita de agosto de 1869. Ju. Oi. Será que não convém a gente dar uma paradinha? É claro para todo mundo a história do Rustang. Já vai terminar e a gente vai debater tudo isso. Ah, tá bom. E começaram a receber não só um salário, mas também juros e participação nos lucros, atitude reprovada pelos espíritas sérios. Posteriormente, quando assumiu a administração, Lemarie passou a ceder aos interesses escusos de Guérin, em controlar a Sociedade Anônima e a Revista Espírita. Após estes ter recebido uma poupuda herança de Rustang para divulgar sua obra no meio espírita. Lemarie também participou de uma fraude relacionada às falsas fotografias de espíritos. Foi condenado e preso justamente. Essa aventura jogou no descrédito o nome dos espíritas na França, manchando o trabalho irrepreensível do casal Rivail. A Revista Espírita passou a publicar ideias anti-espíritas, como de Rustang e da Teosofia de Blavatsky. Desde 1880, aqueles que fizeram palestras passaram a receber por isso, entre eles Lemarie, com o dinheiro da bolsa farta de Guérin.
O objetivo era induzi-los a divulgar o rustanguismo. Claro que palestrantes lúcidos, como Leon Denis, recusaram. Quando Amélie morreu, Lemarri e seus auxiliares correram para tomar posse de todos os valores, considerando que se tratava de bens da sociedade. Nessa ânsia, queimaram os arquivos preciosos de Allan Kardec, milhares de documentos e cartas, numa fogueira da ignorância. Por fim, Guérin tornou-se sócio. Foi fazendo aportes até se tornar proprietário, tanto da sociedade quanto os direitos da revista espírita. Fez delas, então, escravas de seus propósitos, publicando artigos e até livretos que difamavam Allan Kardec em defesa dos devaneios de Rustang. A estrutura da sociedade, com o direito às obras e a revista espírita, na calada da noite e longe do olhar dos fiéis pioneiros, foi vendida a Guérin. 72% das ações da sociedade em troca de uma casa com um jardim valendo 108 mil francos. O que lhe permitiu oficialmente usar a revista espírita para vergonhosamente atacar Allan Kardec e seus verdadeiros continuadores, além de divulgar a deturpação do rustanguismo e os 4 evangelhos em suas páginas. Está no livro da Simone, né? O legado de Allan Kardec. Quem quer comentar? Esse processo ficou conhecido como o processo dos espíritas, né? No livro da Simone Privato, que é um livro muito bem escrito e documentado, ela traz bem profundamente, né? Ela trata todas essas questões. Gente, vocês estão tão quietos, ninguém vai comentar nada. Posso falar? Essa questão da Amélie ter passado os direitos para a Lemarri, ela será que enganada, mal orientada, porque faltou sustentação para ela, né? Na Sim. verdade, a gente vai aprofundar nessa questão mais para frente, quando o Lucas traz, né, os documentos, mas ela não passou pro Lemarri, né? Ela passou para a sociedade. Que era de todos, a sociedade não era de Kardec, era de todos os espíritas. E esse era o desejo dele, né? Que isso fosse de todos. Agora, não houve nenhum tipo de, não vou dizer controle, que é muito forte. Outras pessoas, além do Rustang, além do Lemarri, não acompanharam. O pessoal da sociedade de estudos, eles ficaram à margem? Como é que isso aconteceu? Vamos descobrir mais para frente. São os documentos. Tchan, tchan, tchan. Vai ter a documentação. E a gente vai aprofundar. Aqui o Lucas, ele está dando uma resumida de tudo que aconteceu, né? Mas isso foi feito de uma forma muito sutil, né? Não foi assim às claras. Agora vamos tomar conta da revista, né? Inclusive, esse processo que lá no livro da Simone ela detalha bem, né? O Lemarri fez uma foto da Amélie com o Kardec atrás, dizendo, né, que ele deveria seguir, né, aquilo que ela deveria seguir aquilo que o Lemarri estava dizendo. Então, uma coisa astuciosamente armada, né? Planejada, executada, com muita sutileza. E depois ele foi preso por fraude, exatamente por causa das fotografias. O Lemarri. Ele e o fotógrafo, né? Eles foram presos, condenados judicialmente. Mas a gente vai aprofundar toda essa questão da Amélie. O Lucas traz um pouquinho mais para frente na questão do contrato. Lá, eu acho que está lá no item onde está a história do golpe. Que aí ele vai trazer a questão da morte de Kardec, né? A luta final do Rivail e da Gabi na defesa da doutrina.
Aí vem a questão da fase diretiva que ele queria que o espiritismo entrasse. Tudo isso a gente vai aprofundar mais para frente. Uma pergunta importante, assim, todo mundo que está aqui nesse momento conhecia essa história do Rustang? Tem alguma dúvida? Por acaso, tiveram assim a oportunidade de folhear os 4 evangelhos, entender tudo que essa doutrina que ele pregava de culpa, castigo, punição? Todo mundo conhece? Alguém tem alguma dúvida? Olha, eu não tive a oportunidade de ler esse livro aí, porque todo mundo fala que é um livro chato de ler, né? Muito, Rodrigo. Chato. Mas o que eu conheço a história de Rustang é mais pelo Paulo, né? Que ele explica muito bem aí em algumas lives, lá no início, né? Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, ele explica bem isso daí. E mais no livro dele aqui, da autonomia. Eu tive a curiosidade, porque aí eu fiquei curiosa, né? Em relação ao que o Rustang escrevia, aí eu comprei para ler, mas eu li trechos, porque realmente a gente não aguenta, né? E Os 4 evangelhos? Você está falando dos 4 evangelhos. Isso, Miriam. E muito pesado para ler, né? Cansativo. Uma bobagem atrás da outra, né? Então, mas eu quis comprar para ter uma ideia, né? Claro. Mas é um peso, né? Da culpa, do castigo, sabe? Sem falar essa história de que a vida de Jesus era, na realidade, como se ele fosse um agente, né? Então, ele não tinha corpo físico, segundo ele, então toda a vida que ele levou era falsa, né? Então, o fato de ele ter sido uma criança, ter mamado, né? Em Maria era tudo falso, foi tudo uma ficção, é um absurdo. Não existiu, né? Não existiu tudo isso. Exatamente, né? E não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido realmente. Eu ouvi falar nos 4 evangelhos pela primeira vez, já há uns 20 anos atrás, dentro da federação. E até comecei a ler, mas não me despertou interesse, e eu deixei de lado, coisa que dificilmente eu faço. Ficou esquecido na estante. Agora, 2019, eu já perdi a noção do tempo, nos últimos anos, nas casas André Luiz houve reunião, encontro para explicar o que estava acontecendo, porque a FEAL ia lançar a Gênese, e aí que eu fui entender exatamente o porquê dos 4 evangelhos, o porquê de tudo isso. Mas eu achei muito pouca informação, e por isso que eu vim procurar vocês agora. Porque mesmo dentro do André Luiz, eu estou lá há anos, e sou participante, trabalho na casa, sou voluntária, ninguém fala nada. Você não tem informações, não tem estudos. Sim, né, Miriam? Na realidade, né, Miriam e todos, a gente não vai entrar em detalhe, claro, porque não é o objetivo do nosso estudo, mas certo. A federação falava de Rustang porque constava do estatuto da federação. Constava, né? O espírita lê as obras de Kardec e Rustang. E, coincidentemente, no dia do lançamento do livro Autonomia, do Paulo, que nós estávamos lá, né, a Sandra, eu, o Elton, do nosso grupo, nós 3 estávamos lá. No meio, assim, quase já no final da palestra do Paulo e lançamento do livro, foi anunciado que a federação tinha, em assembleia, tinha abolido a leitura obrigatória do Rustang. Isso porque já estava editando a Gênese nova, né? Então a história até é essa. Depois a gente vai, ao longo do livro, tem muita explicação, a gente não quer se antecipar, até para não tirar o sabor, né? Que esse livro é belíssimo. Mas, em resumo, a história do Rustang e aí a influência dele, nós vamos ver ao decorrer do livro também, foi muito grande na federação, né? Como o espiritismo se desenvolveu aqui no Brasil. É isso. A questão principal, né, de Rustang, porque quando o Lucas coloca aqui a questão da heteronomia, quando a gente vai pensar a questão do Cristo, né, que ele fala que o Cristo não teve um corpo, né, carnal, ele não encarnou aqui na teoria de Rustang. Por que ele fala isso? Porque ele coloca a reencarnação como um castigo para espíritos que faliram. E Cristo não pode ter falido, né? Exatamente. Mas aí, quando a gente coloca Cristo desta forma, isso vai isso perpassa por questões de colocar aquele Cristo divinizado.
Ele não foi humano aquele nunca. Cristo que está lá longe de nós, e não aquele Cristo que veio, né, como um espírito que passou por todo o processo, igual nós passamos. Porque ele não aceita o Cristo humanizado, não é isso? Ele não aceita o Cristo humanizado. Cristo não sentiu dor porque ele não tinha o corpo físico, não é isso que ele coloca, né, dessa então, maneira? ele usa essa teoria do corpo fluídico por causa da questão da reencarnação, porque Kardec coloca a reencarnação como uma necessidade para o espírito progredir, dentro da lei do progresso. Certo. E o Rustang vai dizer que os espíritos, eles vivem em mundos ad hoc, que ele chama, deixa eu até ver se eu acho aqui a fala dele certinho. E depois ele fala assim, quanto à questão da degeneração e a queda pela culpa. Atingindo o ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam de fato em mundos ad hoc, para a vida espiritual consciente, independente e livre. É neste momento que entram naquele estado de inocência e de ignorância. A vontade do soberano Senhor lhes dá consciência de sua inocência e de suas faculdades, e por consequente de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Chegado, deste modo, à condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado, se vier a falir. Está no tomo 1, né? Ele vai trabalhar isso. Só que, o que ele está falando aqui? Que quando você está na vida moral, que você ganha de Deus, a inteligência, o raciocínio, a sua responsabilidade é plena. E qualquer erro, você sofre a queda e é humanizado. Então, Jesus, não podendo errar, ele não poderia encarnar na Terra. Por isso, ele usa a teoria de um corpo fluídico. E aí, Kardec vai analisar isso na Revista Espírita. Né? A gente faz esse estudo na Gênese. Por isso, a Gênese também é um livro extremamente importante de estudo, porque é lá que Kardec vai dar a conclusão, né? Porque na Revista Espírita ele faz análise, mas na Gênese ele dá a conclusão, se Jesus teve ou não um corpo de carne, igual o nosso, se ele viveu na matéria, né? Então, essa é uma parte extremamente importante. E, assim, na minha visão, né, a Gênese inteira, quase, ele está trabalhando as questões psicológicas, morais, a questão da reencarnação, e depois ele vai para a questão dos milagres, das predições, que são faculdades nossas também, só que não no mesmo nível do Cristo, né? Porque quando a gente estuda a Gênese, a gente vai ver todo esse empenho de Kardec, principalmente no capítulo 1, quando ele fala da questão da revelação espírita. O que é a revelação espírita? Né? Ela é submissa, ela é passiva? E ele faz perguntas, assim, fantásticas no primeiro capítulo da Gênese, que é uma reflexão extremamente profunda do que é a doutrina espírita. Ele abre o capítulo fazendo perguntas, né? Ele abre o capítulo fazendo perguntas, que são extremamente fundamentais para a gente compreender, né? E lá no final dos capítulos, ele vai trabalhar toda essa questão dos milagres, da predição, dos tempos são chegados. Ele não usa o termo transição planetária, ele usa o termo regeneração da humanidade. Né? Coloca o espiritismo como uma revolução nas ideias, como um novo modo de compreender como seres sociais, traz né, o nascimento do sentimento da solidariedade, tudo isso é oposto à teoria de Rustang, sem falar na questão que é fundamental, o método de Kardec. Né? Que hoje a gente está um pouco distante do método, mas
para ele classificar o espiritismo como uma ciência positiva, né, como uma ciência filosófica, ele precisa ter um método científico. Seu microfone está fechado, Miriam. Sabe que hoje, depois que eu assisti aquele vídeo que vocês colocaram, mostrando na Europa os estudos que estão sendo feitos, parece assim que eu fiquei mais animada, a esperança falou mais alto, né? Provavelmente não estarei aqui para ver, talvez a nossa geração não veja, mas a coisa está se organizando de forma muito forte no planeta, e isso eu acho fantástico. Você disse um dia desses, por que a gente não começa a fazer reunião assim, né? Querendo... mas eu acho que é por aí. Alguns grupos já estão fazendo, a gente que não sabe. Voltar àquilo que é verdadeiro, voltar à pesquisa. Isso não é duvidar dos princípios espíritas, não. Isso é buscar em loco. Kardec não fez isso? Que sirva de exemplo para a gente. Veja, ele não era espírita, ele não acreditava em nada. Então, acho que ele está mostrando o caminho para a gente, ainda está mostrando, né? Eu tenho esperança. Eu também, porque quando a gente, né, vê as palestras da Revista Espírita, é uma inspiração para a gente, né, entrar em contato com o método, né, a gente, né, as questões morais, né, tanto a questão do Cristo, né, quando ele trabalha na Gênese, que ele vem dizer, né, da questão da moral que o Cristo trouxe, ele não deixa dúvidas quanto às questões morais. E o Espiritismo também não deixa dúvidas sobre as questões morais. Mas tem muita coisa no nosso processo que, cientificamente, a nossa ciência avançou e a gente tem muitas dúvidas. Né? Uma delas, a questão do perispírito, porque na época de Kardec não se tinha o estudo das células, a questão psicológica do ser humano. Sim. A própria psicologia, né, avançou. A gente que faz o estudo da parte psicológica, quanta dúvida a gente tem. Em que momento que vem a consciência? É só a consciência de si ou é tudo um processo que caminha junto? Verdade. Né? Muitas questões psicológicas que a gente poderia conversar com os espíritos, né, que tem propriedade para falar nessa questão. Ju, alguém perguntou, não sei quem foi o Rodrigo, do vídeo? Quem perguntou que vídeo? Eu. Quem? Miriam, esse vídeo que você comentou, qual vídeo que é? Eu acho que foi no grupo de segunda, Miriam. No grupo de segunda. Ah, foi no grupo de segunda. Manda pra gente depois. Pode passar para... Eu não sei passar, porque tá... Bom, tá no WhatsApp de segunda, mas eu não sei passar para o Instagram, o nosso grupo é o Instagram. Essa aqui, né? ó, das investigações da vida após a morte, não é isso? Isso, tá muito bom, valeu a pena. Eu Foi fiquei até mais no grupo de animadinha. segunda-feira. Sabe quando você vê uma luz no final do túnel? Eu me senti assim. Foi o seu Oscar que compartilhou. Eu tô indo, né? essa luz no fim do túnel da gente. Não, mas veja, a sua idade é a minha, criança. Então, eu já estou assim, estou indo. Mas eu vou... Sabe o Moisés que, segundo a Bíblia, ele não chegou lá, mas ele vislumbrou? Então, eu estou assim, estou vislumbrando, feliz da vida. Precisava disso. Mas, Ju, você tem como passar esse vídeo para esse grupo? Eu passo sim, eu passo. Ótimo, ótimo. Então, foi na turma de segunda. Imagina. Uma outra questão importante, né, que a gente pode pensar, e que muitas vezes no estudo, né, principalmente da Gênese, às vezes surge essa dúvida, mas Kardec não sabia? Ele até sabia, né? Porque os espíritos falaram para ele. Kardec não sabia? Sabia. Mas como um bom espírita... Oi, Clá? Não, ele já recebido a mensagem de que ele passaria por tudo isso. E depois ele manda uma mensagem para a Meli também,
dando um puxão de orelha nela, lá na frente. Quando ele fala, né? Não te disses, querida Amélie, que era para o futuro que terias que olhar por mim, por ti, para o espiritismo. Por isso que eu fiquei triste. Olha, Camille, o Delane, parece que todo mundo deixou assim sozinha, sabe? Me deu essa impressão, fiquei muito triste. Mas vamos em frente, larga esse Rustang de lado. Marisa perdeu de comprar vinho, em vez de comprar livro, devia ter comprado vinho. Não, é importante para a gente conhecer, até as bobagens que você falou, né? Toda, né, essa questão a gente estuda muito profundo na Gênese, no capítulo dos milagres, né? A gente traz toda a documentação da Simone Privato, não toda, né, assim, mas a gente traz bastante documentação, traz publicações, né, para a gente poder ter uma noção que não é só um pesquisador que está apontando para isso, né? São vários, né? Inclusive, tem até uma psicografia lá da FEB, que eu tenho que ver o ano, que vem em defesa, né? Que era uma suposta psicografia de Allan Kardec para fazer a defesa do Jesus fluídico. Então, foi publicada, foi uma psicografia dada por Zilda Gama, acho que foi no ano de 1929, pela editora Pensamento, foi publicada no livro O Diário dos Invisíveis. São muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente precisa estar estudando, se apropriando, compreendendo, porque é uma parte importante da história do Espiritismo. Faz parte da nossa história, né? Compreender a nossa história é importante. Uhum. Mas a gente vai aprofundar tudo isso que o Lucas está colocando aqui, a gente vai aprofundar, né? Nesses itens, depois a gente pode até, mais para frente, se comprometer a fazer algum material que traga essa questão dos desvios. Eu só queria acrescentar um negócio aqui. Eu acho que essa questão do desvio, a gente falou muito aqui, e para frente, nessa obra, o Nem Céu nem Inferno, tá? Na obra que o Paulo e o Lucas fizeram, tem os aspectos das unidades, né? E a unidade de princípio, né, que é a mais comentada, que é a teoria moral autônoma, ela se encontra facilmente tanto no Céu e Inferno, que a gente vai estudar, né, parcialmente aqui, depois por completo, quanto na Gênese. É o principal. E na Gênese também, você tem muita coisa sobre a unidade de método. Você tem várias indicações lá sobre a unidade de método, como deveria ser sido, como foi que aconteceu o Espiritismo, dando uma série de dicas ali. Mas a unidade de organização, ela não aparece nessas obras. Ela só vai aparecer nessa obra que a gente está estudando aqui, Nem Céu nem Inferno. Nessa obra que foram recuperados os documentos de Kardec, foram apresentados aqui. Como eu disse antes, lá para a página 100, o rock and roll começa. É basicamente unidade de organização, que vai se ver lá. Não vai se falar de desvio, nenhum desvio desses da unidade de princípio. E o que eu chamo a atenção é para vocês buscarem perceber em tudo que está acontecendo, que a gente está estudando aqui, a importância da unidade de organização. Mas vocês percebam que o desvio começou não pelo princípio. O desvio começou com a unidade de organização, com a forma como foi organizado o espiritismo legalmente na França. Ou seja, o que embasava o espiritismo antes era uma organização de uma pessoa que ia migrar para uma organização de um grupo de pessoas e que não tinha nada correlato no mundo, nas empresas, em lugar nenhum. Era uma proposta de organização que até hoje não existe nada correlato. Não tem nenhum tipo de organização hoje funcionando. Não é só no espiritismo, não. Em nenhum lugar existe a organização proposta por Kardec.
né? E como isso seria importante, como foi com ele, pela maneira que ele usou de se organizar, de reunir as pessoas, de aceitar os fatos. E os propósitos, né, Satiro? Hein? E os propósitos, né? Os propósitos da organização. O propósito, e a parte prática mesmo, como funciona. Entendeu? O como funciona. E que as nossas organizações hoje, todas, não só as do Espiritismo, que as do Espiritismo continuam se organizando como Kardec fazia. Kardec não, como o Lemarie fez na mudança. Elas estão organizadas assim. Tá? E como isso dificulta para você poder fazer o que Kardec queria, até mesmo para as outras unidades. Então, prestem atenção nessa parte da organização. Da unidade de organização. Estou ouvindo, sim, Rosângela. Então, talvez há sim uma organização bem parecida com essa que Kardec propôs. Não sei se vocês conhecem Mulheres do Brasil. Não conheço. A Luísa Helena Trajano, junto com um grupo de mulheres, fundou esse grupo. E daí elas têm tem a unidade de princípios, né? Que é geral para todos. Eles têm como lema a discutir todos os assuntos, mas com leveza. Eles são grupos em todo o país. Sim. Pois é, mas aí eu vou te dar um exemplo, Rosângela, só um exemplo que diz... É o mais assim, porque assim, tá difícil, para mim tá difícil de entender. Eu já cheguei nessa parte dos nem céu nem inferno e tô lendo lá, né? Para mim é difícil de entender, né? Eu fico... Mas o que eu entendi um pouco o grupo Mulheres do Brasil é bem sugestivo nesse sentido. É porque assim, você começa onde o presidente não é presidente, né? É o único cara que não manda. Já começa por aí. Então, mas seja na presidência e na diretoria, não manda nada para baixo. O poder vem de baixo. Então, essa dificuldade a gente está tentando vivenciar no Espiritismo para todos. Entendeu? Se você lê lá e aceitou, e está aqui estudando, você viu muita coisa estranha lá. Como agir, como que a gente busca. Isso não é uma realidade ainda, mas é uma coisa que a gente está buscando, entendeu? Mas eu estou chamando a atenção não para esse fato do Espiritismo. A gente veio fazendo totalmente ao contrário. Eu lembro que uma época eu quis participar de um curso de administração de centro espírita, mas daí, como eu moro em Pindamonhangaba, o curso era em São Paulo, não deu certo. Mas a forma que se organiza hoje, ela é igual a qualquer organização. Não ia acrescentar. Ela é qualquer organização. Então, assim, não tem. Quando eu digo que não há nada, eu pelo menos pesquisei muito e não achei nenhuma proposta muito. Tem algumas iniciativas que trazem algumas coisas, mas não tem uma proposta de quem fez isso. Fala, vamos tentar se guiar por esse. Não existe. A de Kardec é a mais completa que eu encontrei até hoje, dessa maneira. A partir da página 100 você tem essa lei. Quem leu, né, já passou por ela. E eu chamo a atenção, mas não pelo EPTC, tá? Legal, a gente está tentando, ajude-nos a fazer isso. Mas como isso impacta no desenvolvimento do Espiritismo? Sim. Ou seja, ele adulterou os princípios, eles adulteraram os princípios. Foi um desvio que aconteceu, que não foi o primeiro. Qual foi o primeiro? Eles destruíram a proposta de organização do Espiritismo. Foi o primeiro que eles fizeram no contrato. Aí eles partiram com o poder na mão, de forma centralizada, como é hoje, né? Eles partiram para destruir os princípios, a unidade de princípio, que é a teoria moral autônoma, e trazer para a heteronomia. Quer dizer, essa forma de se organizar ela é heterônoma, se você for pensar. E, finalmente, eles abandonaram o método. Se eles mandam e eles dizem o que vale, para que eu vou ficar consultando o grupo de médiuns pelo mundo inteiro? Acabou. Acabou a forma de disseminar a informação. Eu digo que vocês têm que saber. Vocês só usam o que eu mando. E por aí afora vai. Mas comecem a perceber, com o estudo que a gente vai fazer, essa nuance da unidade de organização, que ela está escondida.
Mas vai ter tempo. Lá pelo capítulo 100, a gente tem umas 40, 50 páginas só sobre o assunto. Não vai ter como na não página olhar para 100, isso. na Tá página 100. É página Quem 100, quer continuar lendo para a gente seguir? Eu lembrei uma Diga. vez que eu cheguei a perguntar a uma pessoa na casa que eu frequentava o porquê que essa metodologia do Kardec, né, de pegar informação de vários médios, comparar e chegar numa conclusão baseada naquilo que a maioria falava e que ela adotava como princípio. E porque hoje a gente via, tem o médio X que escreve uma coisa, o médio Y que escreve outra coisa. Aí você pega 2 livros escritos pelo mesmo espírito e são completamente diferentes. E aí a pessoa não soube explicar muito bem, assim, né? Não sei por quê e tal. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntava, assim, por que Kardec fez dessa forma, que eu achava, né, bem interessante, e por que isso tinha sido abandonado. Mas, assim, eu não entendia muito bem. Agora eu estou entendendo o porquê, sabe? Porque, igual o Satiro falou, lá na base, eles adulteraram aquilo que era, né, uma das coisas mais importantes, que era essa forma de construir o conhecimento espírita. Porque foi destruído a forma de como o conhecimento espírita é feito. Sim, porque o que não passa pelo critério da universalidade dos ensinos superiores acaba sendo a opinião de um espírito somente. Né? Não, mas o ponto aí da organização, Marisa, é o seguinte: não é o que passa pelo critério científico ou não. O ponto é o seguinte: eu fiz uma organização onde eu vou dizer para vocês, pela Revista Espírita, o que vocês têm que estudar de Rustang, por exemplo, e vocês não precisam mais mandar material que nós não vamos usar para nada. A gente só vai usar o material que interessar para a gente. Por quê? Mas como é que isso aconteceu? Porque eu estou aqui na Sociedade Espírita e eu sou o dono da Sociedade Espírita. Então, vai fazer como eu quero. Aí você vê como a organização acabou, a organização, que não a de Kardec, destruiu o espiritismo, já acabou a oportunidade que você tem de abrir a boca e falar. Você pode falar o que você quiser, vai chegar a carta, eu vou deixar do lado lá e só o que me interessar, de quem interessar, vai ser beneficiado. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar na vida de vocês? Dos espíritos superiores, porque como o Alisson falou que ele lia um livro, né, de um autor, lia outro livro do mesmo autor e eram diferentes, é nesse sentido. Por quê? Porque acaba sendo a opinião de um autor só, e mesmo assim ele tem a capacidade de se contradizer de um livro para o outro, quer dizer, é o fim da picada, né? Não, e imagino que a própria Revista Espírita, a gente não estudou, não, deve ter alteração lá, né? Outro dia eu achei um lugar para baixar as revistas espíritas pós-Kardec. Eu pensei nisso, falei, vou baixar para ver, porque ele deve dizer uma coisa numa hora e daqui a 5 revistas ele diz outra. Porque eles não têm uma unidade, provavelmente. Ou tem, é toda adulterada, não sei, eu não estudei, mas você cai nessa dualidade, né? É natural, porque você não tá agindo pela verdade, e sim pelo interesse. A verdade é que o interesse está guiando a sua organização. Aí você mudou o presidente e mudou a ideia, entendeu? Né? Mudou o dono do botequim, não tem mais fiado, acabou. Antes tinha fiado, agora não tem mais fiado. Agora tem que pagar à vista. Nem cartão eu aceito. Então, acabou. Vamos lá, vamos em frente. Eu queria dizer outra coisa também. Assim, antes da pesquisa do Paulo e depois da pesquisa do Paulo. Antes da pesquisa do Paulo, para mim, moral era ligado ao bem, ao bom, né? A ser bom, ao bem. E depois da pesquisa do Paulo, isso de moral autônoma e moral heterônoma. Então, tipo, complicou mais ainda para mim. Para todos nós. E agora eu estou construindo para mim mesmo uma lente autônoma e uma lente heterônoma. Então, o meu olhar acaba que, para tudo, eu tenho esse olhar. E sobre o Rustang, eu só ouvi boatos. Aí, a partir de que eu comecei a ler alguns livros, esse daqui, Madame Kardec, aí depois eu li o Autonomia, né?
e aí li esse daqui da Simone, e daí eles vão falando sobre isso. Mas, assim, isso desse debate de se Jesus tinha um corpo fluídico ou não, é a ponta do iceberg de todo o desvio, né? Então, assim, quem realmente tiver interesse nisso e aprofundar, vai acabar chegando aonde nós chegamos, né? Estamos chegando e vamos avançar mais. E o que a gente vai avançar mais é nessa unidade de princípios, né? Que é importante também a gente entender para a gente reproduzir isso que Kardec propôs, e não se encontrar no que foi reproduzido até hoje. Então, é interessante. Agora, esse livro aqui faz anos que eu estou para ler esse livro. Mas daí o Conde falou, eu falei assim, eu vou ler. Aí comecei a ler ele. E aqui vai falando de coisas que o Lucas ele cita aqui. Essa parte que a gente leu é do Lucas, né? O Lucas ele cita aqui que é como se tudo se repetisse novamente, né? Interesse dos espíritos para uma moral heterônoma, que continue, e interesse dos encarnados também. Então, vai se repetindo, né? Aí o orgulho se repete novamente, a vaidade, temperamento orgulhoso, a vaidade. Então, assim, com essas unidades de princípio, a gente vai formar um tipo de administração do espiritismo que a gente vai ficar atento em tudo isso. É como se a gente vai criar um tipo de proteção que essas coisas elas não vão passar em branco. A gente mesmo vai se perceber. E não vai precisar chegar a um ponto de você sair daquele grupo e formar outro, né? Que é o que acontece muito, né? Hoje acontece muito. Você está naquele grupo e daí você começa a questionar muito e tal, aí fala, não, ou eu monto outra casa espírita ou eu vou para outro grupo. Né? Então, eu acho que com essas unidades de princípio, que eu entendi pouquíssimo, mas que com o estudo, outras pessoas falando mais sobre isso, a gente vai entender melhor. Então, vai evitar de acontecer isso novamente. Muito bom. Vamos continuar, Ju? Vamos. Quem quer seguir na leitura? Eu sigo, Ju. A luta dos pioneiros fiéis. Ocorre que, de outro lado, entre os pioneiros estavam a própria esposa de Kardec, Amélie Boudet, e uma médium amiga da família, sempre presente, companhia fiel do casal Berthe Fropeau, além de jovens espíritas como Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, o casal Rosen, Henri Sauce e centenas de colaboradores que as mais recentes pesquisas começaram a resgatar e colocar no lugar de destaque que merecem. Foram eles que, desde a primeira hora, tomaram a defesa da causa e a continuaram bravamente após a morte de Kardec. Passaram-se 12 anos desde a volta de Allan Kardec para o mundo espiritual. Por mais natural que fosse, sua morte certamente abalou todos os espíritas acostumados com o mestre ao leme, apontando caminhos e desviando das pedras. Ainda sobreveio o ano terrível, como descreveu Victor Hugo, em 1872, evocando Paris sitiada e as barricadas da Comuna. Pois, em janeiro de 1881, um grupo de amigos da família e médiuns reúne-se em Vila de Seguir, Paris, na casa da viúva Amélie Boudet, e recebem mensagens de Rivaio que afirma: a doutrina, por assim dizer, ficou adormecida desde minha partida. Era impossível que fosse de outra forma, já que meu desaparecimento súbito não me deu tempo para realizar os projetos que havia feito e que permitiria a uma coletividade homogênea continuar o trabalho que havia sido iniciado. Então, as desgraças que surgiram em nossa querida pátria obrigaram cada um a trabalhar materialmente para melhorar a própria situação e a de nosso querido país. Pois deve-se admitir que a maior parte dos espíritas, sendo os primeiros apóstolos sem fortuna, tem o dever de prover as necessidades diárias de suas famílias,
Fropô, 1884, 2018, página 40. Infelizmente, porém, os fatos se agravaram e a Sociedade Anônima para a Continuação das Obras de Allan Kardec e a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, por responsabilidade de seus administradores, não permaneceram no caminho traçado pelo mestre, publicando textos que se desviavam da doutrina, provocando dissidências e semeando joio no movimento espírita. Rivail continua. Não te disse, Amélie, querida, companheira de meus trabalhos, que era para o futuro que tinhas que olhar, por ti, por mim, pelo Espiritismo? Cabe a ti, portanto, retificar aquilo que, no momento, tem sido manchado de erros. Cabe a ti distinguir os espíritas abnegados e devotados à nossa causa desde há muito, que, chamados a continuar a fazer frutificar o que eu semeei, devem, tão logo o momento de agir lhes seja indicado, formar uma sociedade nova, chamada a elaborar a continuação das minhas obras. Assim, por ora, basta-te uma coisa, que consiste em preparar-te para mudar as disposições existentes em favor desta velha sociedade, encaminhando-as àquela que irá se formar, para a qual é tua missão velar. Ibidem, página 36. Surge uma nova instituição em 1883, a União Espírita Francesa. Na véspera do Natal, mais de 400 espíritas uniram-se a Amélie Boudet, sua querida amiga e médium Berthe Fropô, Gabriel Delane, Leon Denis e tantos outros. Uma comissão central de ao menos 30 membros, nomeados pela Assembleia Geral, assumiu as recomendações de Allan Kardec na Constituição Transitória do Espiritismo. Um novo jornal, L'Espiritisme, o Espiritismo, resume em seu título tudo o que lhe importa divulgar. Henri Sauce, um dos primeiros biógrafos de Allan Kardec, colaborador de L'Espiritisme e participante ativo da União Espírita Francesa, no inverno de 1883-1884, reunido com diversas testemunhas, ouviu de um lyonês que dizia ser amigo pessoal de Leymarie que este havia feito modificações em La Genèse. Surpreendido com tal notícia, comparou frase a frase com a edição original e constatou as modificações. A esse respeito, comenta Simonie Privat. Henri Sauce não podia calar-se diante de um fato tão grave. Com sua reconhecida coragem e sua fidelidade doutrinária, publicou, em dezembro de 1884, no periódico L'Espiritisme, um artigo que constitui um marco na história do espiritismo, denominado Uma Infâmia. Abre aspas, contra minha vontade, me deixo levar pela indignação que minha alma transborda. A Gênese sofreu importantes mutilações, fecha aspas, Goidanich, 2018, página 307, 319 a 320. Dando nome aos bois, os administradores da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, para a qual Amélie Boudet, esposa de Rivail, havia doado todos os direitos sobre as obras de seu marido, foram os responsáveis pela 5ª edição adulterada. Os primeiros atuantes foram Armand Delien e Edouard Mathieu Bittard. Depois, com a saída dos primeiros, deu continuidade o secretário-gerente Pierre Gaëtan Leymarie, em conjunto com Bittard. Como vimos anteriormente, Leymarie passou a usar a Revista Espírita para lançar artigos contra os membros da União Espírita Francesa, mas também para tentar desesperadamente ocultar a infâmia da adulteração de A Gênese, que já havia tornado um grande escândalo entre os espíritas. Obras póstumas.
Prosseguindo nesse propósito, em 1890, Leymarie organiza e lança o livro Obras Póstumas, contendo trabalhos de Kardec que não tinham sido publicados em vida, mas contendo também uma comunicação datada de 22 de fevereiro de 1868, pela qual o espírito comunicante lhe teria dito, abre aspas, conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese. Fecha aspas. De acordo com o primeiro parágrafo da mensagem, nota de rodapé. Essa mensagem, publicada em Obras Póstumas, já havia sido publicada com outras adulterações na Revista Espírita de 15 de março de 1887. Fim da nota de rodapé. Kardec deveria logo iniciar uma revisão da obra. Ocorre que, tendo sido descoberto por Charles Kempf, nota de rodapé, a descoberta de Charles Kempf, quando escaneou centenas de documentos na livraria Edition Leymarie, em Paris, está relatada na obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, páginas 562 e seguintes, onde se faz também uma análise detalhada da mensagem adulterada em Obras Póstumas. Fim da nota de rodapé. Presidente da Federação Espírita Francesa, o manuscrito original dessa comunicação, vemos que se trata de mais uma adulteração promovida por Leymarie, com grande quantidade de modificações no texto. Na comunicação original, não consta o nome do espírito comunicante nem o referido primeiro parágrafo. Em verdade, o que se vê são sugestões para alteração de forma e jamais de conteúdo. Abre aspas, minha opinião é que não há absolutamente nada para tirar como doutrina. Tudo é útil e satisfatório em todos os aspectos. Fecha aspas, diz o Espírito. Essa adulteração é irrefutável. Era a prova definitiva de que Leymarie estava escondendo a adulteração de A Gênese, como o crime que se pratica para ocultar outro crime. Pena que esse documento original não tenha sido conhecido nos tempos em que os pioneiros estavam lutando indignados contra os desmandos de Leymarie. As provas estavam, hoje sabemos, em sua posse, no armário que ele conservava em sua livraria pessoal, debaixo de 7 chaves, longe do exame de quem quer que seja, ciente de que seria desmascarado. Continua, Ju. Eu não sei se alguém quer fazer alguma observação. Eu estou aqui com o livro Autonomia. Tem uma pergunta. Eles conheciam, né? Tinham esses espíritos da época tinham essa noção da Gênese, mas eles também tinham a noção que o céu e o inferno também tinham sido adulterados? Não entendi o que você cortou, Alisson. Para mim. Eles tinham noção do que, Alisson? Eles tinham noção da Gênesis ter sido adulterada, né? Eles também tinham alguma desconfiança que outras obras e o céu, ou, né, o céu e o inferno também tinha sido adulterado? Você diz eles, o Henri Sous, o Gabriel Delany? Eu acredito que não. Sabe qual que é o problema na época que ninguém se dá conta? Primeiro, o livro era um artigo muito caro. Não era a facilidade que se tem hoje. O livro era muito caro. O Leon Denis conta que uma vez ele juntou durante um ano dinheiro para poder adquirir um livro. E ele estava juntando, escondidinho da mãe, aí a mãe achou esconderijo e gastou em algumas necessidades realmente prementes.
mas nota a dificuldade que era adquirir um livro. E livro não era um produto descartável. Nunca foi, mas hoje em dia é descartável no sentido seguinte, que ele fica escanteado. Na época não ficava escanteado. Se a pessoa tinha um livro, ela lia o livro. Era uma coisa muito cara, então ela acabava lendo. O que ocorria? Esses, por exemplo, Sousa tinha o livro dele. Quando alguém falou que o outro foi adulterado, ele nunca tinha pensado em comparar com uma edição que saiu nova, porque para eles, a ideia de que alguém iria adulterar um livro nunca sumiu da cabeça deles. Nunca. Então, ele se comparou por quê? Porque alguém denunciou. E para ele, quando falava da Gênese, falava da Gênese que ele leu. E todos eles falavam da Gênese que ele leu. Eles não tinham lido as recentes, porque eles tinham isso daí em casa. Ô, Conde, e uma coisa que acrescenta também nessa dificuldade, né, que me ocorreu agora, que eu vendo uma palestra, um programa, né, lá do Paulo, Livre Pensamento, ele falando que o Kardec, nem o Kardec era dono das publicações, né? Ele cedia para o editor editava e o Kardec tinha que ir lá e comprar para vender lá Sim. Então, assim, de fato, não deveria. A gente imagina que ficava várias pessoas, né, com várias edições, né, e tal, mas não era bem assim. Né? O livro, se você pegar um livro do século XIX na mão e comparar com a qualidade de papel, de encadernação com as de hoje, você é capaz de encontrar livro do século XIX em muito melhor estado do que o livro que saiu há 20, 30 anos atrás. O papel era de qualidade, tudo era de qualidade. É como se fosse um móvel fabricado por um artesão. Então, algo que as pessoas não percebem. O livro era um artigo muito raro e caro. Então, poucos liam. E talvez houvesse interesse, que é a preocupação do Kardec é como eu faço o ensinamento chegar na mão de quem necessita conhecer, massificar o conhecimento. Então, a preocupação dele era baratear o custo. Quando começou a sociedade, o que eles fizeram? Eles começaram a publicar diretamente, mas em vez de eles cortar o intermediário para baixar o preço, aquilo lá foi tudo lucro para eles. Nunca baixaram o preço dos livros. Então é difícil. As pessoas, por que nem agora a pessoa, mas eles não leram durante 10 anos e não perceberam que estava falsificado? Então jogam isso e as pessoas querem analisar o ponto de vista de hoje. Tem várias editoras que têm edições populares de vários livros. Você vai ler o Machado de Assis, quantas editoras não publicam o Machado de Assis? Mas naquela época, não era assim. Mesmo que o direito autoral não existisse, poucos editores iam publicar. Porque o número de leitores finais era pequeno, quer por causa do analfabetismo, quer por causa do poder financeiro de compra. Por isso que tinha aqueles clubes de leituras. As pessoas iam num determinado local para ler um jornal. Então o cara comprava, deixava aquele jornal disponível, e aquele jornal era lido durante o dia ou durante a semana, que o jornal também não era uma coisa diária. Era hebdomadário, ou seja, semanal, quinzenal, mensal, e aquilo ficava lá um mês sendo lido. Por quantas pessoas leram o mesmo jornal? 30 pessoas. Então, o preço foi reduzido por 15, vamos. 15 ficou no lucro final de quem comprou ele. Então, é outro mundo, é outra visão.
Nas correspondências de Kardec, a gente vê que alguns centros, alguns grupos compravam a revista espírita para todos lerem. Era um volume comunitário. Todo mundo lia aquela revista. Né? Que era um jornal, a gente chama revista espírita, mas é o jornal de estudos psicológicos. Era um jornal mensal. E era lido por muitas pessoas. Principalmente em Nyon. Né? Em Nyon, onde tem aqueles... artesanato era muito forte. Tecido, aquela indústria ali, eram muitas pessoas lendo o mesmo número da revista espírita. A gente quer colocar de hoje. Então, nunca passou pela cabeça dos pioneiros de que foi modificado, porque eles liam sempre o volume que eles tinham nas mãos. Eles não iam comprar outro. Não é um produto descartável. Se só foi comprar outro para comparar porque alguém denunciou. Certo. E aí nota... Edil Conde, é o seguinte, na época de 1884, aí quando o Henry Souce fez essa denúncia, não se tinha o acesso à cópia depositada na livraria para fazer a comparação, não, na ou biblioteca, a pesquisa para saber se foi feito o depósito de um livro novo ou não? Nossa, hoje a gente pensa nisso. Na época eles eram, vamos dizer assim, eles eram do campo do jurídico, essa turma. Ninguém imaginou, né? Ninguém imaginou que pudesse ter acontecido isso. Ninguém sabia. Tanto é que hoje a pavorosa qual que é a negação? Deve ter um depósito que está perdido. Não está perdido porque ele é numerado. Não existe nenhum hiato faltando. É tudo páginas devidamente numeradas. Então, não tem... Eu fico imaginando, com as 2 guerras mundiais, todo esse acervo ainda foi conservado, hein? Foi conservado. Que coisa, né? Todo acervo está lá conservado. Passou por 2 guerras mundiais e ninguém tocou neles. Agora anota. Tudo isso daí hoje está. Por quê? Porque na época de Kardec, se viveu durante uma ditadura. E censurava tudo. Então, esse documento dessa época aí, não vou dizer que posterior a essa época, talvez seja mais complicado. Talvez valha tudo. Mas nessa época ali, entre 1848 até 1871, 72, está tudo salvo. O governo era muito autoritário. Aí vendem aqui para nós a ideia do que o Kardec ele fazia serão com o imperador. Já ouviram isso daí em Centro Espírita? O próprio Bonaparte recebia o Kardec para falar sobre espiritismo. Já ouviram essa besteira em Centro Espírita? Eu ouvi. Ave Maria. Eu já ouvi essa história que Napoleão recebeu Kardec, conversou com ele. E quando eles falam Napoleão III, né? Eles falam Napoleão, né? Mas não é Napoleão. Luiz Bonaparte, que é o sobrinho do Napoleão. Mas eles falam Bonaparte, as pessoas analisam que é o Napoleão. E buscar Ele já estava enterrado, né? Mas é o Napoleão. Então o imperador recebia. Nossa, o espiritismo era aceito por todo mundo. Vírgula. O imperador, até no filme mostra que era muito... A censura em cima do Kardec foi muito grande. É que Kardec nunca se interessou nesse aspecto de política. Ele queria uma mudança tão profunda da sociedade, tão revolucionária, que nem esse pessoal percebeu que ele estava a proposta dele. Porque eles querem o aqui e agora mundano, poder temporal. E a proposta que o Kardec estava trabalhando era uma proposta muito mais avançada. Então, e está atual até hoje. Vamos continuar, então. O desvio no Brasil. Como a maioria dos espíritas que se interessam por estudar a história do movimento espírita brasileiro, recorri aos livros mais considerados sobre o assunto, entre eles o de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, editado pela FEB,
Allan Kardec, o educador e o codificador. Também os resumos que narram a história, como o escorço histórico da Federação Espírita Brasileira. Consultei igualmente os diversos artigos publicados nas décadas da revista Reformador. São, em geral, as fontes utilizadas por aqueles que pesquisam para escrever artigos, preparar aulas e palestras em centros espíritas, com o objetivo de descrever os aspectos históricos do espiritismo. Esses livros e artigos repetem os mesmos argumentos e descrições, com ausência de fontes de que o progresso do movimento espírita teria ocorrido no Brasil por uma hegemonia desde o início da orientação teológica proposta pela obra Os Quatro Evangelhos. Qualificam falsamente os primeiros grupos, Grupo Confúcio e Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, como sendo agrupamentos religiosos, evangélicos, dogmáticos, nos moldes dos pensamentos rustanguistas, estendendo-se essa orientação até os dias atuais. Vejamos o que consta no esboço histórico da FEB, publicado por sua diretoria em 1924. Depois do Grupo Confúcio, foi a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, a primeira que nesta capital se fundou com um programa acentuadamente evangélico. Até o ano de 1879, foi o programa fielmente cumprido. Não tardou, porém, que alguns destes, separando-se do espírito de humildade, indispensável a todo aspirante discípulo de Jesus, pretendessem converter a agremiação em sociedade acadêmica, com a mesma denominação final, daí se originando uma cisão. FEB, 1924, página 16 a 18. É do original a troca do S pelo cifrão, para insinuar interesse financeiro. Nomes como os de Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião são referidos como pioneiros fundadores do movimento espírita, como se fossem hegemônicos em suas posturas de inspiração igrejeira, ocorrendo uma dissidência de opositores mal orientados, alguns poucos aventureiros que se reuniram em torno de uma cisão, que se denominou Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Foi lendo o livro Autonomia que compreendi que essa história estava completamente falseada, representando os interesses que poderíamos definir como fanáticos dos dirigentes da FEB, interessados em fundamentar não a história verdadeira, mas uma que justificasse e qualificasse algo injustificável e inqualificável, a junção de água e óleo, que seria entre o pensamento dogmático de Rustang e a doutrina espírita original e libertária organizada por Allan Kardec a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. Essa recuperação foi toda fundamentada em fontes primárias, documentos de época, registros em jornais e cartas, todos anotados nas referências bibliográficas, mas também em reproduções digitais acessíveis ao leitor. O Estatuto de Fundação do Grupo Confúcio, fundado em 1873, apresenta sua finalidade no primeiro artigo, abre aspas, estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas, bem como de suas aplicações às ciências morais, físicas, histórias e psicológicas, é absolutamente proibido tratar-se na sociedade de questões políticas, religiosas e de economia social, fecha aspas. Exatamente como propunha Kardec. Um de seus presidentes, Antônio da Silva Neto, proferiu uma palestra na qual afirma,
Abre aspas. Creio bem que os espíritas esclarecidos trabalharão para o espiritismo não se transformar em seita religiosa, para não se fundar igreja que viria embaraçar a solidariedade humana, apelidada em frase mística nos evangelhos por Cidade de Deus na Terra. Fecha aspas, Figueiredo, 2019, página 599. Os Estatutos da Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, fundada em 23 de março de 1876, afirma em seu primeiro artigo: a sociedade tem por fim o estudo do Espiritismo. Como ciência de observação, ela estudará todos os fenômenos relativos às manifestações dos espíritos, com o mundo corpóreo e suas aplicações às diferentes ciências. Como filosofia, tratará do estudo das manifestações aplicadas às ciências morais e psicológicas e consequências sociais que delas se deduzem. São proibidas as questões sobre política, religião e economia social. Além de serem proibidas as questões religiosas, os fenômenos nesses centros eram estudados de acordo com as ciências morais, que comportam as ciências filosóficas proposta pelo espiritualismo racional e pela psicologia espiritualista experimental, como apresentadas na obra de Paul Janet, adotada no Brasil pelas escolas do Segundo Império. Essa foi a proposta original de Allan Kardec. Não uma doutrina teológica, mas uma ciência filosófica com consequências morais, ou seja, esse movimento espírita fundador era absolutamente fiel aos conceitos fundamentais dos pioneiros. Não há, em lugar algum dos estatutos, referência qualquer ao rustanguismo. Esses grupos e os demais não conseguiam uma aprovação oficial do Império para abrir uma sede e realizar atividades públicas. Havia uma religião oficial, a católica, e nenhuma outra poderia ser exercida. Por outro lado, o primeiro grupo que tentou se oficializar recebeu parecer negativo da Comissão Imperial, alegando-se que se tratava de uma sociedade secreta, o que era proibido. Os principais centros da capital, Confúcio, Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, Congregação Anjo Ismael e Grupo Caridade. Portanto, se reuniram em torno da ideia de formar uma sociedade científica, pois Dom Pedro II era um entusiasta do pensamento moderno e incentivava todo tipo de estudo ou pesquisa. Foi uma iniciativa unânime no movimento espírita, aprovada por todas as diretorias previamente, recebendo o apoio de centenas de adeptos, como descrito em Autonomia. Para termos ideia da representatividade dessa sociedade, os 5 diretores nessa Assembleia Primeira foram eleitos por meio do preenchimento de cédulas por 695 espíritas presentes. Um número absolutamente expressivo para a época, demonstrando a urgência e unanimidade quanto à legitimidade dessa iniciativa. Foram eleitos o Dr. Francisco de Siqueira Dias, Carlos Joaquim de Lima e Cirne, Francisco Carlos de Mendonça Furtado de Menezes, Dr. Antônio Pinheiro Guedes Salustiano, José Monteiro de Barros e os auxiliares da diretoria, João Paulo Temporal, professor Angeli Torteroli, entre outros. Ibidem, página 104. Foram surgindo sociedades espíritas às dezenas... Acho que eu podia parar aqui, viu? Já tem assunto aí. Eu também acho. Não vai terminar esse capítulo hoje. Não vai dar para terminar esse capítulo. Porque falta 5 minutos. A gente pode debater um pouquinho. Vamos conversar um mas pouco eu acho e a gente retoma na que próxima é importante aula. A gente depois voltar, né? Voltar e retomar e reler o final. Porque isso aqui é bem importante
Então, para quem não sabe, o Dom Pedro II, ele recebeu a primeira proposta e ele rechaçou ela. Porque ele falou assim, vamos estudar outra coisa. Aí o Pinheiro Guedes, que era um senador daí, né, do Império, ele depois também foi da República, ele pegou e falou, olha, só não tem como proibir isso, porque isso não é uma religião. Ele enfatizou muito isso. Não é uma religião, então não está sendo contra a Constituição existente. O que a FEB tenta contar é que eles eram igrejeiros desde o começo. Se eles fossem igrejeiros, eles não poderiam ter se estabelecido. Pelo simples motivo que era proibido duas religiões no Brasil. Esse começo foi... Aí quando o Pinheiro Guedes intercede, o Dom Pedro fala, eu vou analisar. E fica uns 10 dias pensando se libera ou não. E depois ele liberou. Só que no liberal, o que aconteceu? Várias sociedades se agruparam sob a Sociedade Deus, Cristo e Caridade. E tinha 2 sedes no Rio de Janeiro, e cada uma dessas outras sociedades se reunia nesse estabelecimento da Deus, Cristo e Caridade em dias alternados. A FEB, por exemplo, se não me engano, se reunia, não sei se era às terças ou às sextas-feiras, 1 hora por semana só. Então, quando eles falam a FEB eles ocupavam uma sala no 2º andar, ali onde fica o Saara, no Rio de Janeiro. Não tinha aquela sede que tem hoje. Essa sede veio depois de 1905, 1907, que uma viúva doou para eles. E eles ergueram a sede. Então, antes, eles ficavam junto na Deus, Cristo e Caridade. E hoje eles tentam negar isso. Inclusive, se vocês lerem o livro do Saião lá, que o pessoal já mandou cópia, tem um determinado momento que eu não me lembro quem é o dirigente que interpela o espírito. Mas nós somos filhos da Deus, Cristo e Caridade, como é que nós vamos? O que ele está dizendo? Eles são filhos, eles estão juntos. Quem era a mãe deles? Era a Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. Percebe? Até nisso está lá. O Saião é muito lúcido. Não lembro se é dele a fala. Mas ele interpola o espírito, dizendo, nós somos tão pequenininhos. Aí vai no ego, não, vocês vão ser a voz do mundo. Então tem isso aí. Então é interessante a gente nota, por que não podia ser espiritismo religioso no Brasil? Porque era proibido. Simplesmente porque era proibido. O que não vai impedir as pessoas de ler de uma maneira religiosa. Como fizeram o Bittencourt Sampaio, como fez o Saião, como fez o Bezerra de Menezes. A partir da proclamação da República, né? Logo no ano seguinte, lá foi feito o novo Código Penal, né? No novo Código Penal, aí ficou bem explícito que era proibido, né? Praticar o espiritismo, tá até no artigo 157 desse Código Penal, era proibido praticar o espiritismo. No 156, ele falava de proibição até de dosimetria, homeopatia, hipnotismo, magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Quando então, militariza, porque todo esse pensamento é o seguinte, quando militariza o Brasil, porque todos aqueles militares, eles veio pela doutrina do Augusto Comte, então eles implantam o positivismo. O Augusto Comte, os positivistas, eles foram os que mais combateram o espiritualismo racional. Automaticamente eles vão combater o espiritismo aqui. É lógico. É só somar 2 mais 2 vai dar 4. Eles vão combater na França, vão combater aqui. Porque eles não vão aceitar o espiritualismo racional
como algo racional, eles vão falar que é místico. E o espiritismo, como é com a continuidade do espiritualismo racional, vai pelo mesmo caminho. Aí troca-se pelo fanatismo dogmático materialista, que é o positivismo. Tem um outro, né? Que não tinha muita força na época, que é o marxismo. Não tinha força aqui, né? É a manutenção da heteronomia, né? Então, todos os militares, até você vai no Rio de Janeiro, não tem igreja positivista ainda lá? Tem lá e no Sul, né? Tem sim. Os militares eram bem influenciados pelo positivismo mesmo. Extremamente. Até hoje eles são. Até hoje, Você for pegar uma fala do Mourão, o Mourão é um indivíduo totalmente positivista. Exatamente. E aí você fala assim, pô, mas ele é da maçonaria? Todos eles, a maioria dos militares na época eram da maçonaria, das pessoas de patente. Isso impede alguma coisa? Mesmo o primeiro presidente da FEB, um militar lá, depois ele não foi um dos fundadores do Círculo do Pensamento? Mas toda sociedade fechada, percebe? Para poucos. Continua o mesmo pensamento. Aqui em São Paulo teve um militar bombeiro que ele quis tirar tirou, aliás, da corporação lá, Deus, alguma coisa sobre Deus. Mandou tirar Deus lá dos dizeres da frente do quartel, do Corpo de Bombeiros. Tirou. Que para ele Deus não existe. E se existe, é na função do quê? Controlar o povo. Religião é bom para controlar o povo. Só. Alguém teve alguma dúvida nesse capítulo aí no início? A gente vai retomar, amigo. Ah, então tá bom. Essa então, parte é importante. E quem tiver o livro Autonomia, né, essa parte está bem detalhada no livro Autonomia. No livro terceiro. Ponto Final também está muito bem explicada essa mas parte aqui, do início. No Wilson Garcia também tem, mas aqui no Autonomia ele vai trabalhar bastante, ele traz os discursos, né, do Dr. Bezerra, e também é todo fundamentado em citações, e traz bem essa questão central do desvio, é uma parte extremamente importante, né? O interessante lá no Ponto Final é que ele fala, ele explica justamente essa mistificação desse grupo, né, que surgiu dessa cisão lá da FEB inicial, né? Aquele livrinho que eu deixei aí também, ali explica bem como eles estavam mistificados e não enxergavam, né? Sim, o Wilson, ele vai trabalhar bastante o que acontecia na reunião também, né? Além da questão das cartas que Kardec... carta não, as mensagens que ele recebia dos espíritos, né, principalmente relacionada a Rustang, e as viagens dele, aquela documentação que chama Viagem Espírita, que o Lucas, né, que encontrou, que não é a mesma do livro, tem o mesmo nome, né, mas essas são as mensagens dos espíritos falando com Kardec. Ele traz isso no livro, né, o Wilson Garcia, e ele traz bastante trechos das questões das reuniões mediúnicas, e vai trabalhar também a questão do livro, né, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ali naquele trecho onde coloca o Rustang como o que teria vindo ajudar Kardec na parte moral, que é um questionamento que já se tem antigo, né? E aqui no livro terceiro, Paulo traz toda essa história, assim, que a gente está perpassando aqui, porque não tem como colocar tudo no livro, né? E isso já foi trabalhado bem profundamente na Autonomia. Até de quarta-feira a gente está estudando o Autonomia e está bem nesse capítulo, bem nessa parte. Então, é uma parte bem importante.
da gente aprofundar. Mas a gente, na semana que vem, a gente retoma e a gente relê com calma. É melhor. E aí vai né? comentando. Porque é uma parte muito importante para a gente não perder esse entendimento de como surgiu, né, o espiritismo no Brasil. E quem tiver essas obras, dá uma buscada, uma pesquisada, porque lá está mais aprofundado, né? Isso. Eu achei interessante essa parte aqui do primeiro artigo, né? São proibidos as questões sobre política, religião e economia social. Tudo que acabou entrando, né, com a doutrina espírita e que aconteceu, acontece, mas a partir de tudo isso que a gente está conhecendo, né, sobre o espiritismo, acredito que não vai mais acontecer. Então dá uma pesquisada nos livros que a Ju sugeriu aí, principalmente Autonomia, que todo mundo deve ter, né? E que a Autonomia está bem detalhadinho, né? Bem detalhadinho, aí dá uma olhada. E tem as mensagens, tem um documento, os dois são excelentes. Mas eu acho que nessa parte que tá, né, o Lucas está citando aqui, tem bem aprofundado na Autonomia no livro terceiro, nos desvios. Não é um capítulo tão pequeno assim, né? Mas eu acredito que vale muito a pena a leitura. Ok. Vamos finalizar, gente, para a gente seguir com o nosso horário. Alguém quer fazer a nossa prece para a gente finalizar? Com gratidão. Um dos silenciosos aí, vamos... Amigo, usa a sua heteronomia. Eu vou praticar um pouco da minha autonomia aqui com vocês, entendeu? Deixa eu olhar aqui, A Milena vai fazer a nossa prece final ali, a Milena. Autonomamente, ela sorriu, ela se voluntariou. Ela se voluntariou. Por livre e espontânea pressão, né, Milena? Livre e espontânea pressão. É isso mesmo, pronto. Mas vamos lá, vamos agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade superior, por esses momentos de aprendizado, que possamos aprender não só racionalmente, mas também dentro dos nossos corações, toda essa história para que possamos, de alguma forma, contribuir para a melhoria da nossa doutrina, para a melhoria de nós próprios e de todos que estiveram ao nosso redor. Eu acredito firmemente que, a partir do momento que nós nos transformamos, passamos também a transformar o nosso próximo. E a verdade, ela sempre prevalecerá. Então, só temos a agradecer esse momento e agradecer a vocês que generosamente leem para nós esses trechos, né, esse livro, que está sendo um aprendizado muito grande, para que a gente possa, talvez, colocar em prática e mudar o rumo de tudo que tem acontecido em tanto tempo. Só agradecer a Deus. Muito obrigada a vocês também. Que assim seja. Satiro